Boa noite a todos, nossos irmãos, nossos amigos, principalmente o Consolador Prometido, que nós estamos morrendo de saudades. E para iniciar o assunto desta noite, vamos pegar aqui uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorinho, aleatoriamente. Tem duas mensagens importantes aqui, eu olhei as duas, então vou ler as duas. Não maltrate os animais. São também filhos de Deus e irmãos nossos menores, que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato. Mas são amigos que precisam de nossa ajuda e carinho. Não lhes imponha trabalhos demais. Alimente-os bem. Trate-os em suas enfermidades. Faça com essas criaturas de Deus, que dependem de você, o mesmo que você gosta de receber dos anjos do bem. Por que está guardando tantas coisas inúteis? Para que tanta coisa em seus armários, quando seus irmãos estão com os deles vazios? Distribua tudo aquilo que não está lhe servindo, para que sua alma não fique pesada demais, quando se afastar da terra. O coração do homem está onde está seu tesouro. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso, sem conseguir alçar voo para as regiões bem-aventuradas. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos do Plano Maior, por mais essa oportunidade de aprendizado. E que cada um possa receber as bênçãos do Pai Maior, em seu íntimo, ter paz, ter saúde, proteção. Vamos pedindo a esse Deus que nos dê muita força, que nós possamos alçar voos maiores aqui na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora passar para o nosso companheiro Pedro, que fará a explanação desta noite com o tema Tempo. Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso divino pastor e mestre esteja conosco. Não só na noite de hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Há pouco eu estava até falando para já que eu estou sentindo falta de olhar para as pessoas. Me dá uma má impressão que está olhando para esse negócio, né? Parece que ninguém está me vendo. É estranho. Mas é por aí. A gente tem que ter contato no olho, alma com alma. Diretamente à alma das pessoas, né? Aos espíritos de cada um. Que é assim que Jesus fazia também. Ele olhava profundamente, serenamente no olho tanto daqueles que buscavam ajuda, como aqueles seus algozes. Por isso que conta-se que alguns ficavam petrificados à frente do olhar de Jesus. Mas nós não temos o olhar de Jesus, mas temos o nosso, né? Hoje, eu resolvi falar sobre um tema, né? Mas mais uma visão filosófica, né? Não tem, assim, nada na codificação que retrate diretamente o tema escolhido de hoje, que é o tempo, como ensinamento ou como ação doutrinária. Mas tem reflexiva. Nós sabemos que a nossa doutrina tem a parte filosófica também. E nada melhor do que os dias de hoje que nós estamos passando aí, para refletirmos sobre o tempo. Como lidar com ele, como é que a gente deve se comportar diante do tempo, que é inevitável, segue em uma linha horizontal, e tal qual a nossa vida, a nossa existência, é infinito. Pouca gente para pensar que antes de estarmos aqui, o tempo já existia. E a arrogância, a prepotência humana faz com que até durante a nossa criação, desde a nossa criação até o dia de hoje, tentemos de alguma forma controlar o tempo. Pegar para nós termos o poder de decisão sobre o tempo. E nós vamos ver hoje aqui que não é bem assim não. Vamos definir tempo, que eu gosto sempre de fazer isso, que é para a gente se situar na mesma linha de raciocínio, tá bom? Então o tempo, segundo os dicionários, é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então veja, cria uma sensação
de presente, passado e futuro. Outra, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Período contínuo, que eu estava falando. Durante os quais, durante o qual os eventos, ou seja, as coisas acontecem, tá bom? Segunda definição que eu destaquei é a seguinte: determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido. Época. Então, determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido. Época tal, período tal, tá bom? Muito bem. Só que agora vamos a Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 12, especificamente. A obra foi entregue em 1868. Então, no capítulo 12, nós temos aí a criação da Terra, que a gente pode considerar o início dos nossos tempos. Concorda? A partir da criação do nosso planeta que iniciou o nosso tempo. Embora já existisse infinitamente antes. Assim como a existência de Deus. Resumidamente, porque o tempo nos coloca, tá bom? O nosso planeta, não importa que foi criado pelas mãos divinas, isso é óbvio, mas a maneira que foi criado. As pessoas imaginam, Deus fez os rios, fez as montanhas, fez não sei o que está na Bíblia. Fez o homem, fez a água, fez aquilo tudo. E a ciência diz que não, que foi uma congruência acidental de gases, rochas, metais, outros tipos de elementos que circundavam amplamente no universo e que num dado momento se encontraram pela força da atração e houve essa explosão, o famoso aí Big Bang. Não importa, eu pelo menos acredito que pode ter havido as duas coisas, e foi o que aconteceu. Jesus Cristo, que as pessoas imaginam apenas o encarnado que sofreu, que foi à cruz, ele é muito mais do que nós imaginamos que seja. Ele é o governador e um dos arquitetos do nosso planeta. É ele que toma conta da ordem terrestre e do planeta. Bem, ele com um grupo de outros espíritos de tamanha envergadura fizeram, não foi acidental, fizeram pelo domínio de parte do universo que ele tem, fizeram acontecer esse fenômeno de ajuntamento e criou-se então uma bola de fogo que com o tempo foi resfriando até chegar às condições de nossas vidas. Prova disso é que todos está em tudo. A mesma coisa. Os animais, foi no começo dela, também os tem. As plantas, até as rochas, as águas dos rios. Enfim, quem não crê nisso ou achar que eu estou divagando, então indo para o lado místico da coisa, não. Quando a gente faz um exame de sangue, você pode ver que tem todos os elementos químicos e rochosos ali. Tem ferro, né? O médico pede para a gente ver silício, quase todos os elementos que existem num outro corpo que não seja o nosso, está em nós também. Obviamente em menor proporção. Mas com o avanço da ciência, nós vamos descobrindo que todos os elementos que compõem a Terra, tudo que vive nela, está contido. Isso reforça a criação do globo e tudo aquilo que, depois com o resfriamento, teve condições de aqui estar, tem exatamente a característica atmosférica e a característica do nosso planeta. Que, aliás, é lindo, é bonito, que foi um presente que Deus nos deu. Não foi de início que a raça humana surgiu. Vieram primeiro as formas celulares. Biologia explica isso amplamente, melhor que eu. Depois as primeiros animais, invertebrados,
até chegar aos mamíferos e chegar os hominídeos, que somos nós. Aí vem aquela quebra que eu sempre prego. O único descendente de macaco aqui é Darwin, que veio com essa ideia aí. Nós somos parentes, nós temos muitas características dos nossos irmãos primatas, somos primatas, mas não somos descendentes do macaco. Nós somos da raça hominídea, que assim Deus o quis. E nós surgimos aqui muito tempo depois das plantas e dos animais. E com a característica e com a missão de co-criador, de ajudar a Deus a conduzir essa casa linda que Ele nos deu, e nós não sabemos aproveitar e a sujamos, a degradamos, a deixamos feia. E não há castigo de Deus previsto. O homem está chutando a natureza se revolta. Não. É lei de causa e efeito, que é uma outra defendida pelo Espiritismo, que é imutável e inegociável, que se eu jogo essa caneta para cima, ela vai cair pela lei da gravidade. Não existe fé contida em mim que vai fazer com que essa caneta levite, porque eu tenho fé em Deus. Eu vou estar querendo transgredir uma lei divina, portanto a caneta vai sempre cair. Por que eu estou falando isso? Pode reparar que eu estou dando a sequência temporal da nossa existência e chegar até ao que se chama de homem moderno. Existe um capítulo especial também na Gênese, ou o estudo que a gente fazia, né? Já estudamos a Gênese lá, estou para repetir, claro, porque particularmente é o livro que eu mais me fascino da codificação, que é a Gênese, porque ela explica exatamente o momento do surgimento do nosso planeta, de nós, seres humanos, dos primeiros humanos, a formação física, intelecto e espiritual daqueles que vieram habitar os corpos primitivos. Hoje, nós não somos planeta primitivo, nós somos um planeta de expiação e provas. Mas vocês imaginam aqueles espíritos que vieram para cá, não é condenados, eles foram transferidos para cá de acordo com a sua ação. E tiveram que habitar corpos menos imperfeitos que o nosso ainda. O Australopithecus, o Litterdown, esse ainda começou a se postar em pé, né? Até chegar ao Homo sapiens, até chegar ao nosso estágio, que é o Homo sapiens sapiens, que de sapiens praticamente não tem nada. Mas na área tecnológica e das artes e tudo, o homem teve um avanço fenomenal. Então, nessa condição de reconhecermos a nós mesmos e termos a ideia de como agir diante das diversas situações, é que nos dá o título de o ser mais inteligente do planeta. Embora as nossas ações não sejam tão inteligentes, mas nós temos essa capacidade. E é isso que outras religiões, o Espiritismo também, vem incluir no nosso momento, essa noção e revelar e incentivar essa capacidade de usarmos a nossa inteligência, usarmos os nossos atributos para o bem. E para que isso acontecesse, foram enviados durante toda essa odisseia terrena, espíritos nobres que vieram nos auxiliar em relação a isso. E nós adotamos e temos em nosso coração e seguimos o nosso modelo guia, que é o nosso Mestre Jesus. Não foi o único, nem o primeiro a habitar o nosso planeta a fim de que nós tivéssemos evolução, mas com certeza foi o mais perfeito e que serve de modelo para nossas ações, tá bom? Então, em relação ao tempo, nós temos a mania de querer controlar tudo. Então, veja, nós usamos pronomes impróprios para nos dirigirmos ao tempo. Eu gastei o meu tempo, vou te dar um tempo, vou te dar um prazo até amanhã, eu vou procurar um tempinho, se der eu passo lá, quando eu tiver um tempinho eu passo na sua casa. Mentira, você não quer ir, então que tempo que você vai procurar? Não existe. Olha a imaterialidade do tempo. O tempo existe para que nós sigamos o seu curso, usufruamos dele.
Eu não vou desperdiçar meu tempo indo lá na igreja, no centro, não sei. Tá bom. Desperdiçar uma coisa que não é sua. Ter uma coisa que você não tem. Dar uma coisa que você não tem. Gastar uma coisa que você não pode gastar porque não é sua. Ah, dá um tempo aí. Pega o tempo. Embora as impressões que o tempo nos causa, embora nós saibamos que a nossa vida é relativamente ínfima, pequena, terrena, gente, 60, 70, 80, 90, os mais felizados passam de 100 anos de vida carnal. Nossa! Isso, em relação ao tempo que é contínuo e infinito, não é nada. Absolutamente nada. Por isso que, para que nós alcancemos a perfeição, que é a promessa de nosso Deus através de Jesus, precisamos de várias encarnações para chegar até a relativa perfeição e mudarmos de patamar. Olha quantas encarnações tem aqui. Cada uma de 40, 50, 60. 40, 50, 60. Quantas, perguntaram-se já, quantas encarnações é necessário para que nós alcancemos a primeira fase da nossa evolução espiritual? A resposta dos espíritos foi a seguinte: tantas quantas forem necessárias. Então, o mundo espiritual não tem pressa. Quem tem somos nós. Gastei meu tempo, perdi meu tempo. Eu estou aqui há um tempão. Faz um século que eu estou nessa fila. São termos que a gente utiliza, sem se tocar. Né? Eu não tenho tempo para essas coisas, não. E vou fazer outras coisas, porque eu não tenho tempo para isso. Olha aqui, gente. Invariavelmente, o que você passa com o seu tempo, da ideia que você tem de tempo, do suposto controle que você tenha sobre o tempo, foi convencionado um dia que um dia tem 24 horas. Quem falou isso para os dinossauros? Por exemplo. Vai dormir que já são 6 horas da tarde. Ainda hoje para os nossos animais. Os cientistas, para justificar, falam que os animais, assim como nós também, porque nós somos animais, a gente se esquece disso. Então você abre lá um pássaro, por exemplo, ele vai ter quase todos os órgãos com as funções. Tá tentando. Conseguiu já. Já entrou. Tá bom. Então eu vou voltar aos animais. O pássaro, por exemplo, ele tem todos os órgãos que têm as mesmas funções que os nossos, só que de forma diferente. Então eles têm coração, eles têm sangue, não dá para fazer a transfusão do sangue do pássaro para a gente, que a gente vai falecer. Tem sangue, tem pulmão, tem rim. Não, pássaro não, tem a moela. Aquela moela que o nego come aí. Aquilo lá serve de filtro, viu? Não faz xixi. Então, pega outro animal, um sapo, uma cobra, um elefante. Escolha um animal. Ele vai ter seu sistema, igual ao nosso. Respiratório, digestório, que mudaram, né? Eu preferia digestivo, mas é digestório. Circulatório e por aí vai. Como é que o pássaro sabe que ele tem que ir para o sul no inverno? Ninguém sabe. Os cientistas falam, não, isso é um relógio biológico que a evolução fez. Tudo conversinha fiada. É fato que ele tem, mas não é material. Se não é material, está em algum lugar. E o único lugar, se você dividir matéria, sobra o quê? A alma, o espírito do bicho, está ali colado. Mas sabe por quê, gente? Porque está diretamente ligado aos polos da Terra. Um pássaro, aqueles pássaros que você vê que nego lá caça e tal, todo pássaro que faz imigração, ele sabe, porque ele é guiado pela onda magnética do polo que ele está. Não é que tem um guia ou um GPS falando, eu sou do Canadá. Não, ele vai naturalmente, presta atenção na palavra, naturalmente vem de natureza. Naturalmente ele se guia por causa dos polos terrestres. Lembra no começo lá da criação da Terra? Então, eles, por não ter o desenvolvimento da inteligência que Deus permitiu que nós tivéssemos, veja bem, se a gente sem bússola ou sem guia, a gente se perde. O gato, por exemplo, não quer mais esse bicho. Você anda com ele e solta. À noite ele está na sua casa de volta. Por acaso ele é carteiro? Ele sabe o CEP? Não. É o guia
pelo polo. Então os animais seguiam pela natureza, seguiam pelo polo terrestre, a nossa Terra, que também nós temos elementos de comunicação com o planeta. Ah, mas o planeta não tem vida. Quem falou que não? Ele tem uma vida que nós ainda não chegamos à conclusão de como ele se manifesta. A ciência quântica está quase chegando lá. Aliás, a ciência quântica é a que mais corrobora com a doutrina espírita, com a doutrina, com os livros kardecianos. Por isso que me fascina a Gênese, porque quando a gente lê a Gênese, a gente está em contato com a atualidade. Então, os cientistas quânticos descobriram que tem uma partícula a mais que pode ser considerada alma. É mesmo? É mesmo. Descobriu que o sentido tal de animal tal se deve... Tudo já estava na Gênese. Evidentemente não com essas palavras utilizadas nos dias de hoje, porque em 1868 a pessoa mal sabia levar a colher à boca, modo de dizer, claro que tinha. Bom, então nessa tentativa de controle, por volta desses anos também, 30, 40 anos após, ou um pouco menos, no final do século XIX, que eu anotei aqui, Louis Cartier, pude falar meu francês, Cartier, para quem conhece, lembra alguma coisa? Cartier, uma das coisas caras, né? Ao lado de Rolex. Pois é. Louis Cartier inventou o relógio, que depois, por volta de 1890, 91, não sabe ao certo, mas Louis Cartier inventou o relógio para registrar o que já havia sido convenção de muitos anos atrás, muitos séculos atrás, com a criação dos calendários. Nós seguimos o calendário romano, não é? Pois é. Mas tem o calendário chinês, tem o judeu, que está em 5.000 e tantos anos. Acho que é isso, 5.000 e tantos anos. O calendário chinês segue outro. Tudo para tentar registrar e controlar o tempo. Fala com um judeu que nós estamos no ano de 2020. Nós estamos no ano 5.000 de não sei quanto. Se eu estiver falando de bobagem, o judeu que me perdoe, mas e o chinês também, nós vamos seguir. Então convencionou-se no mundo que horário, né? Que horas são? Hoje, olha o que a gente faz. 8h49, acho que é isso, né? E do outro lado do mundo, lá na China, por exemplo, na Ásia, mesma coisa, só que com o sol na cara. O que eu quero dizer com isso? A tentativa de controle do homem é inócua. Não adianta eu chegar a querer parar o tempo. Quando a gente tem essa percepção, vamos nos colocar, vamos responder sinceramente. Nossa, gente, eu ouvi diretamente muitas pessoas, e eu também tenho essa impressão. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Agora mesmo eu olhei no relógio, era 10 horas, agora são as 3 da tarde. Ai, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Ouço continuamente isso. É a impressão. Quando convencionou-se que um dia teria 24 horas e que um ano teria 365 dias, estaria relacionado ao quê? A volta que o nosso planetinha lindo, maravilhoso, dá em volta de si mesmo e em relação à volta ao Sol. Não é? Em si mesmo, 24 horas. E em volta ao Sol, 365, que chamam dias. Um dia, portanto, tem quantas horas? 24 horas. Isso foi convenção. A galinha turca, a galinha chinesa, alemã, brasileira, chilena, argentina, a onça. Imagina o animal que vocês quiserem. A natureza classificou em animais diurnos e noturnos. Então vamos pegar, por exemplo, um gambá, que a atividade dele é mais noturna, porque ele sai para caçar suas presas à noite. Ou uma coisa mais conhecida, o vagalume. O vagalume deve existir em quase todos os países que têm um clima tropical ou semi. Não tem um vagalume, por exemplo, na Groenlândia. Não tem como ter um vagalume, tá? Então vamos imaginar um vagalume. Caindo. Pronto. Eu parei no vagalume. Então, quem falou que o vagalume japonês ou chinês
que ele deve brilhar só à noite. Então ele não tem essa noção. Assim, porque o homem falou que, olha, agora são quase 21 horas, não estou nem aí com isso daí. Ele tem aquele período em que a Terra é iluminada pelo Sol e biologicamente ele sabe. Por exemplo, a galinha tem que se recolher. Invariavelmente, não vai adiantar, não existe toque de recolher. Para o galo, quando chegar 4h30, 5 horas da manhã, ele vai cantar. Você vê filmes até de guerra, né? Que o galo canta. Apocalipse, o galo canta. Coronavírus, o galo canta. Você pode tentar influenciar o que você quiser. Eu vou mentir aqui pro galo. Eu vou levar ele no estúdio de cinematográfico e fazer com que um efeito especial fale que é de noite. Não vai adiantar. Se for de dia, ele não vai cantar. Ou então você vai botar um galo num site de filmagem e falar, galo, você vai... Não vai. Chegou 4h30, 5 horas, ele vai cantar. Porque faz parte da sua natureza. Então nós não temos controle absoluto sobre nada, sobre tempo algum. Então quando criaram um relógio, criaram essa ideia de convencionar. Aí vem os períodos, né? Período para trabalhar, período para não sei o quê, férias, tudo isso é relacionado ao tempo. E nós individualmente não vemos o tempo passar. Nossa, eu estou com uns 50, 60, 70 anos e nem vi o tempo passar. Pois é, você já deu a resposta para o que você fez com a sua vida. E mesmo em relação, obviamente, eu tenho que estar inserido nas regras mundiais. É claro que eu tenho, quando alguém perguntar quantos anos você tem, eu não vou falar, não sei. Eu vou partir a partir da data do meu nascimento, que foi registrada lá, e convencionando que 24 horas, né, eu tenho 60. Não posso chegar e falar assim, tem a vida que Deus... Não, isso é convenção. Então, quantos anos você tem também depende de quantos anos você tem registrado em vida, vivida, e não cronológica. Por isso que tem muita gente que fala, nossa, ele tem tantos anos, mas parece um garoto. Outro, nossa, tem 19 anos e parece uma velha. Porque é o que fez com o tempo, como você encara o seu tempo, diária, diuturnamente, que vai definir aquela história lá que de determinado período considerado em relação aos acontecimentos que tenham ocorrido. Né? O que a gente tem que fazer como espíritas cristãos? E não fazemos. Agradecer a cada minuto de vida. Às vezes desejamos, nossa, essa hora não passa. Por exemplo, agora, algumas pessoas podem estar falando, esse cara está falando tanto já, não passa, tem que acabar logo. Não faça isso. Não faça isso. Saia daqui e faça outra coisa. Mas não deseje que o tempo passe logo. Sabe por quê? A cada minuto que passa, sabe para onde a gente está indo? Em direção ao quê? Túmulo. Fim da vida. Fim do período. Fim do espaço de tempo que foi convencionado lá atrás, quando a gente fez a assinatura do contrato lá de reencarnação. Então a pessoa fala, não vejo a hora de fazer 15 anos. Não faz isso. Se você tem 10, curta 10, curta 11 em 1 minuto, 11 em 1 segundo. Porque ao desejarmos que o tempo passe, como agora, não vejo a hora de acabar logo essa maldita quarentena ou um esclarecimento. Ninguém está em quarentena, graças a Deus. Quarentena é quem está em observação no hospital. Nós estamos em período de isolamento social. Então, diferencia. Isolamento de todo mundo. Quarentena, alguns poucos. Graças a Deus. Então, quando a pessoa pergunta, como é que você está de quarentena? Eu não estou de quarentena. Se eu quiser, eu saio. Eu não estou de quarentena. Estou em isolamento social. E não quero desobedecer uma regra civil, embora não concorde, mas estabelecida pela autoridade. Tá bom? Então, quarentena ninguém está, não. Se você estiver em quarentena, você está doente em observação no hospital. Então, devemos olhar o relógio e pensar. Eu escrevi isso aqui. Faz mais X minutos que estou vivo. E não passaram-se mais 10 minutos. Faltam tantos minutos. Isso, falta as coisas. Você tem para cumprir um compromisso assumido. Você é o senhor do tempo que lhe é concedido. Você não é senhor do tempo.
Eu faço o que eu quiser do meu tempo. Se eu quiser ficar sentado aqui sem fazer nada, então, pode. Pode também. A cada um segundo as suas obras. Eu não tenho tempo para ler. Eu pensava exatamente isso quando eu fui acometido de um acidente e fiquei só uma semana no hospital. Eu li O Nosso Lar, esse livrinho que eu já li aqui todo dia, foi lá que eu tive conhecimento dele, que alguém se apiedou de mim, achava que eu não ia voltar e deixou na cabeceira e eu li todinho ele. Isso aqui você pode ler em minutos. Mas eu li O Nosso Lar e tive conhecimento do Espiritismo perto do desencarne, que não aconteceu, como podem observar. É o que você faz, e nós, como eu estava dizendo, temos que agradecer a cada minuto. Eu estou vivo. Eu vi um vídeo de um monge indiano que dizia o seguinte: as pessoas olham para o relógio e falam, nossa, já se passaram mais tantos minutos, e ao invés de chegar e falar assim, eu estou vivo há tantos minutos. Eu quero viver mais. Você quer viver mais? Então é só escolher o que você vai fazer melhor com o seu tempo. E esse período que nós estamos meio que obrigados a estar, em tese, mudando de hábitos, é que serve para essas reflexões também. O que eu andava fazendo com o meu tempo? Eu falava que não tinha tempo para ler um livro. Agora acho que sobra um pouco, né? Na verdade, eu não queria ler o livro. Isso eu já falei muito tempo antes, até de ser espírita. Eu falava, o dia tem 24 horas, quem vai escolher o que você vai fazer é você. Então não fica alegando que eu não pude arrumar aquilo ali porque eu não tive tempo. Não, se você trocar, você não vai fabricar tempo, né? Eu preciso que o dia tenha 48 horas. Eu preciso que o dia tenha 27 horas. Eu já vi gente falar isso aí, o ganancioso, o cara que só pensa em trabalho. Eu precisava de um dia de 30 horas para dar conta. Não. Você está se mostrando um mau administrador. O que você tem que fazer de manhã, além de agradecer de acordar aqui? O que eu vou fazer hoje? E escolher. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio começa a partir de como você vai dar uso e finalidade ao seu tempo. Eu tive a oportunidade, porque eu trabalho muito, viu? Para mim mesmo. Quem pensa que você trabalha por conta, você não trabalha nada, você é patrão. Não, é por aí não. Mas aí houve épocas que eu falei, eu não vou para o escritório, eu vou ficar com as minhas filhas. E fiquei. Já teve um dia que eu saí, cheguei para as meninas do escritório e falei, olha, eu vou ver minha neta e vou com ela para o shopping. Ah, Pedro, mas você pode, você também. Não precisa ser no dia de trabalho, né? Porque se você for empregado, seu patrão vai chiar. Mas troca um dia. Amanhã eu tenho 1 quilo, 1 tonelada de roupa para lavar. Deixa eu juntar 2. Pega o seu pequeno, pega a sua neta, fique com eles. E quem vai fazer? Quando você morrer, quem vai fazer? Eu resolvi. Peguei, fui lá, passei uma tarde com a minha neta. Foi o que eu escolhi fazer naquele dia. E o que eu ganhei com isso? Uma felicidade enorme. Porque afinal de contas não diz que nós estamos aqui para ser felizes? Agora, se você se enfia numa única coisa, isso chama-se estresse. Estresse nada mais é do que movimento repetitivo. Vocês já ouviram falar em estresse de ossos, por exemplo? Quando a pessoa faz um movimento, dá um estresse. Com a nossa vida é a mesma coisa. Viu? Passou o tempo, gente. Passou o tempo que me impuseram a nós. Agora, daqui por diante, vamos agradecer a cada minuto do que acontece na nossa vida. E quando a coisa é ruim, vamos pedir ao tempo de Deus que ela nos abandone, como é esse momento que estamos vivendo. O tempo não nos pertence. Eu vou ficar só até dia tal, senão eu vou sair por aí matando todo mundo, fazendo as coisas. Não. Ligue-se primeiro à sua fé, à sua necessidade, e utilize o tempo
da melhor maneira possível e de forma racional. Nós temos tempo sim, temos todo o tempo do mundo que nos foi destinado. Eu peço sinceramente por todos que nós possamos sair dessa situação, que para alguns está sendo quase que enlouquecedor. Para mim não, você tem no controle e a fé, tudo passa, tudo se acerta, está na frente. Então é isso, nós agradecemos ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, mas reunidos em pensamento. E nesse momento nós encerramos a nossa live, como dizem, porque o tempo assim o deseja, o tempo terreno urge, tá bom? Então que Deus nos proteja a todos, nos dê saúde, eu espero que todos tenham uma noite maravilhosa, que nós possamos ir a lugares que nos traz mais reconforto e informações, e tocamos a vida, até quando Deus quiser, porque Ele é o dono do tempo. O tempo corre ao lado de Deus, é infinito e eterno. Tá bom? Então que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Fique com Deus.